Classificação dos atos quanto à formação. O que eu quero que você entenda? Que quanto à formação, os atos podem ser simples, também podem ser compostos ou podem ser complexos. O que é um ato simples? Um ato simples, ele é classificado como simples porque ele tem apenas um ato. Pela lógica, um ato composto, ele vai ter o quê? Ele vai ter 2 ou mais atos, ok? E já já eu explico os complexos. Normalmente o ato simples, então, ele vai ser feito por um órgão, porque o ato simples tem uma manifestação de vontade. O ato composto, ele também é feito só por um órgão. A diferença é que quando esse órgão manifesta uma vontade, ele vai manifestar com 2 ou mais atos, sendo um ato o principal e um outro ato, o ato que chama-se de acessório. Então aqui nós dizemos que, por serem 2 atos, há 2 manifestações de vontade. Eu vou te dar um exemplo de ato simples. Por exemplo, uma emissão de licença ambiental. Essa emissão de licença ambiental, ela vai acontecer por parte de um órgão responsável. Essa emissão é apenas um ato, que é o ato de emissão, que é uma manifestação de vontade. Eu também vou te dar um exemplo de ato composto. Nomeação de servidor comissionado. Por que esse ato é composto? Porque ele tem 2 ou mais atos. O ato principal é a própria nomeação. Já o ato acessório, nós temos a aceitação do servidor. Veja que são 2 atos, ou seja, é composto, porque o servidor poderia ser nomeado, mas não ter ido a aceitar a nomeação, não ter ido a assinar sua nomeação. E o que vem a ser o ato complexo, então? Normalmente o ato complexo, ele tem também, assim como o ato simples, um ato. Só que normalmente isso acontece, apesar de ser um ato, em 2 ou mais órgãos. O que nos acaba levando para 2 ou mais vontades, manifestação de vontade. E essas 2 manifestações de vontades em 2 ou mais órgãos vão formar um único ato. Eu vou te dar o exemplo. Aposentadoria. A aposentadoria é um ato só. Só que o que acontece aqui? O que acontece é que o servidor, ele primeiro solicita a aposentadoria no órgão onde ele trabalha. Então o ato começa lá no órgão que ele trabalha, seja ele qual for. E depois, como segunda parte, o Tribunal de Contas da União vai realizar a análise para realmente ver se defere ou não a aposentadoria do servidor. Então veja que é um ato só, que é o ato de aposentadoria. Porém, ele começa quando o servidor solicita a aposentadoria no órgão que ele faz parte e termina lá no TCU, outro órgão, né? 2 ou mais órgãos, como eu falei, quando ele faz a análise e de fato aprova lá a aposentadoria do servidor. Então esses são os pontos principais quando se fala de classificação dos atos administrativos quanto à formação. Exercícios e textos complementares você encontra no link da descrição ou primeiro comentário.